Amados, eu quero falar hoje para você como opera a fé. Boa noite a todos. Deus abençoe você, né? Boa noite a você que está em casa. Deus abençoe muito a tua vida. Você que nos acompanha pelo canal 14, Deus abençoe a tua vida. Obrigado por estar conosco agora nesse instante. E eu quero falar sobre como opera a fé. Olha que importante isso, esse tema que eu quero hoje ministrar ao teu coração, porque a Bíblia diz que existiu um povo que para nada adiantou eles receberem a palavra, porque não estava misturada com a fé. E eu me pergunto muito, porque às vezes as pessoas, elas não têm as suas vidas transformadas, porque nós queremos realmente aqui, o poder que Deus tem disponível, mude a vida das pessoas, não fique em algo intelectual. O apóstolo Paulo lhe dizia: eu venho até vocês não com palavras ou com sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Quantos creem que a Sara é uma igreja do poder de Deus? Uma igreja que transforma. Agora veja bem, nós podemos estar morrendo de sede aqui dentro, e ali na rua está passando uma tubulação com milhões de litros de água. Para nada serve aquela tubulação que passa lá fora, com milhões de litros de água disponíveis para bebermos, para tomarmos banho. Alguns irmãos chegam a tremer quando falar tomar banho, né? Pela revelação do Espírito, eu vejo alguns pensando: Edmilson, não tem como fazer um banho online? Ou tem que ser presencial? Não, tem que ser presencial. E quando nós... não adianta você ter uma tubulação de água se você não tem a conexão, se você não se conecta. Aqui tem dois fatos importantes: a conexão com essa tubulação, que é o poder infinito de Deus. Diga: Deus habita em mim. Diga: em Deus, em Cristo, habita toda a plenitude. Tudo o que você necessita está lá, toda a água, toda a suficiência, todos os recursos que você precisa para comprar o teu apartamento, todos os recursos que você precisa para vencer o vício, todos os recursos que você precisa para ser santo como Deus é santo. Tem alguns textos que a gente pula da Bíblia, né? Um deles é esse. Nós lemos na Bíblia e diz assim: olha, sede santo como eu sou santo. Ou, na verdade, nós devemos perseguir isso. Não é porque nós não conseguimos fazer algo hoje que nós vamos deixar de perseguir isso. Quantos compreendem? Diga amém. É para lá que nós estamos caminhando, para a santidade. E nós conseguimos isso. E como conseguimos vencer? Nós não vencemos porque somos disciplinados. Não adianta querer servir a Deus pela tua disciplina. Você pode ir durante um período, e você pode se tornar até um religioso, mas nós necessitamos da fé. A fé, ela é essencial. Sem fé é impossível você conseguir servir a Deus. Sem fé é impossível você conectar com aquilo que é ilimitado. A fé é a conexão. A fé é a conexão. Agora, quando nós temos fé, muita gente fala: bispo, eu tenho fé, e a Bíblia diz que nós, cada um de nós tem uma medida de fé. Agora, é importante alguns pontos aqui vocês compreenderem, principalmente no tempo que nós vivemos, porque muitas pessoas, principalmente a pregação da nova era, diz: olha, se você tiver pensamentos positivos, sua vida vai mudar. Se você tiver fé, independente no que seja, aquilo vai dar certo. E não é verdade. Isso é uma meia verdade. Se eu tiver fé que essa caixa de som, ela me cura, então eu vou tocar nela e serei curado. Então faça. Não vai funcionar. Não funciona assim. O objeto da sua fé é tão importante quanto a tua fé. No que você tem fé? Muita gente diz: eu acredito muito que vai dar certo. Mas por que você acredita? Eu acredito que Jesus, ele me cura, mas eu acredito que eu vou vencer essa doença. Mas por quê? Onde está a sua fé? No que está a sua fé? Existem a onda dos pensamentos positivos. Eles são bons, não é errado você ter, pelo contrário, pensamentos positivos são bons. Mas nem todo mundo que tem um pensamento positivo opera
recebe a operação dos milagres, porque depende no que você está colocando a sua fé. Eu quero dizer para você, quando você coloca a sua fé em Cristo e na palavra de Deus, você colocou a sua fé em um lugar seguro. Ali existe operação de milagres. Quando você está doente, você não pode dizer: eu acredito que eu vou vencer a doença. É um pensamento positivo. Você tem que dizer: eu tenho fé na palavra de Deus, que me diz que Jesus levou as minhas doenças, as minhas enfermidades, por isso eu venço a doença. Quando eu tenho fé em algo, fé na palavra, eu me conecto em uma fonte inesgotável. Eu tenho certeza que o meu negócio vai dar certo. É um pensamento positivo. Agora, quando você diz: está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus se fez pobre para que eu pudesse ser rico, e eu recebo a riqueza de Deus. Eu tenho abundância de Deus em minha vida, porque está escrito na palavra. Aí você se conectou. Não é fé em qualquer coisa, não é um pensamento positivo que muda, é a fé em Deus, é a fé em uma palavra de Deus, é a fé em uma promessa de Deus. A chave que eu quero te dar aqui não é somente ter fé, mas em quem você acredita. Existe alguém que disse assim: eu acreditei em alguém até o dia que eu me tornei aquilo que eu acreditei. A fé, ela é morta quando ela não tem uma ação correspondente àquilo que eu estou querendo. Por exemplo, quando nós fomos comprar esse prédio, eu pedia para Deus, eu cria mesmo quando os meus olhos não viam os recursos, e mesmo quando eu não via esse prédio, eu pedia, eu acreditava, eu declarava a palavra de Deus que diz assim. Como que é importante a leitura da Bíblia? Não é um livro religioso, são fontes inesgotáveis de tudo que você necessita. Está escrito na Bíblia: vocês vão morar em casas que vocês não construíram, vocês vão comprar, não vão precisar tomar emprestado. E eu fui em cima disso, em cima dessas duas palavras. Eu falei: Deus, eu não tenho banco, eu não tenho parente rico que vai me dar dinheiro emprestado, o Senhor vai fazer. Eu creio nos milagres e a ação correspondente. Eu comecei a pensar essa palavra, eu comecei a declarar essa palavra, e eu tive uma ação correspondente. O que? Procurar agora, sem ter. E começamos a bater nas portas. Quantos sabem quando uma melancia está madura? Aqui o pessoal não chupa muito melancia, né? Mas a gente sabe que uma melancia está boa, madura, quando as donas de casa que compram, né? Quando você vai lá, você não dá uma batidinha para saber se ela está boa ou não? Tem um barulho que ela dá quando ela está madura. É assim a fé correspondente, a ação correspondente. Tem coisas que você vai pensar na palavra, falar a palavra, crer em seu coração, mas existe uma ação correspondente a cada pedido que você tem, em cada clamor que existe dentro do teu coração. E quando você une esses elementos, você vai começar a ver os milagres na tua vida. Agora, como operam os milagres? É interessante que quando nós entendemos o que é a fé, esse encanamento que conecta com o infinito, com o abundante, nós entendemos também que às vezes tem algumas coisas que obstruem. E eu estou falando isso na quarta-feira. Eu já falei sobre o ódio, e eu já falei sobre o medo. Gente, o medo anula toda a fé. Por isso que no meio dessa pandemia, a única coisa que você não pode ter, você não pode aceitar, é um medo no teu coração. Não aceite. O medo, ele é o destruidor de toda a fé. Quem tem medo, quem permite que o medo entre no seu coração, ele permite que a fé morra, aborta a fé.
É como se fosse uma pedra na tubulação. Ele tem a fé, mas o medo matou a fé. Quantas pessoas têm projetos lindos, maravilhosos, mas o medo matou, o medo destruiu. O medo destruiu uma empresa, um negócio, uma família. O medo, ele é um inimigo mortal da fé. Depois você assista o culto de quarta-feira que eu falei sobre isso. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 11. E eu falei também sobre, e eu estou falando nas quartas, na campanha, sobre aquilo que bloqueia. Não adianta você ter fé, mas se você tem ódio. Não adianta você ter fé e você ter medo. Isso bloqueia, isso anula. Mas Hebreus capítulo 11, verso 1 ao 6, a Bíblia diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das que não se veem, porque através da fé os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra foram criados, palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível ou aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Amados, a grande pergunta aqui é: como esta fé opera? Quantos entendem que a fé é algo sobrenatural? A Bíblia fala que pela fé os mundos foram criados. Pela fé as pessoas alcançaram bons testemunhos. Pela fé as pessoas se tornaram santas. Pela fé eles venceram reinos. Pela fé eles venceram a morte. Pela fé você vence o câncer. Pela fé você vence o Covid. Pela fé você vence a pobreza. Pela fé você vence qualquer inimigo na tua vida. Pela fé. Pela fé. Agora, a grande pergunta é: como a fé opera? E quais os obstáculos que impedem a fé de operar? Como a fé opera? É simples, e está à disposição de qualquer pessoa, de qualquer um, e não depende do teu desempenho de santidade, não, porque é ela que te conduz à santidade. Não é você ser santo para você operar na fé, é você que tem fé e opera para ser santificado. Não depende do nosso desempenho, depende exclusivamente da tua confiança em Deus. A fé é uma substância que você tem certeza. Não existe espaço para dúvida na tua mente, não existe espaço para dúvida na tua linguagem, e não existe espaço para dúvida dentro do teu coração. Quando se alinha isso, e você tem aquela convicção: estou certo, eu estou certíssimo. Enquanto não existe essa convicção, você precisa gastar tempo em oração, em jejum, até que essa convicção flua para tudo que você for fazer. Tudo, seja negócio, seja uma decisão, seja uma escolha. A certeza, seja um sonho. O primeiro passo para a realização de um sonho é você ser cheio dessa convicção, ser cheio desta fé, é você estar certo. E agora é simples como ela opera. A Bíblia fala que a fé opera de duas formas, de duas maneiras.
Diga comigo: crer com o coração e declarar com a boca. Simples. Simples. Diga simples. Você não precisa de coisas mirabolantes. Você não precisa de coisas extraordinárias. É simples. Quando eu creio no meu coração e eu declaro com a minha boca. Antes de Davi vencer a Golias, ele creu no coração. Ele liberou uma palavra e disse: Golias, hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Quando Josué derrubou as muralhas de Jericó, ele declarou: hoje estes muros cairão. Declarações de palavras, declarações que saem dos nossos lábios. A palavra revela, a palavra é o termômetro da sua fé. Nós vemos isso em vários momentos. Jesus sabia que as pessoas tinham fé pela maneira que eles falavam. Os mundos foram criados pela fé. Jesus disse para para um homem que disse: olha, se o Senhor disser somente uma palavra, o meu servo será curado. Jesus olhou para ele e viu fé. Que fé grande. Como que Jesus sabia que ele tinha uma fé grande? Pelo que saía da boca dele. Porque o que sai da boca do homem é o que está cheio o coração. E saiu confiança, saiu esperança, saiu um entendimento extraordinário. Jesus, ele envia os seus discípulos de uma margem para outra. Agora preste atenção, que aqui tem uma chave para você. É muito fácil quando a gente chega no domingo e fala: Deus, eu vou viver longos dias. Diga: Deus, eu viverei longos dias. É isso que precisa sair da tua boca. Mas não é difícil falar isso agora. Sabe qual que é o momento que a tua fé ela é testada? É o momento que você recebe um diagnóstico médico. Você sente uma dor. E é nessa hora que a palavra que sai da tua boca, céus e terra estão atentos. Os discípulos de Jesus ficaram o dia inteiro com Jesus, recebendo os ensinamentos. E Jesus perguntou: vocês compreenderam o que eu falei? E todo mundo: amém, Jesus, entendi. Nós somos invencíveis. Nós vamos viver longos dias. Nós somos, o Senhor nos fez filhos. Nós somos perdoados. Nós somos prósperos. Nós temos a abundância de Deus. Então Jesus disse: sai daqui e vai para o outro lado. O outro lado, pega o teu barco e vai. E eles foram. No meio do mar, no meio do rio, uma tempestade gigante. E os discípulos acordam desesperados. E acorda Jesus dizendo: Jesus, você não se incomoda? Não está vendo que está tendo uma tempestade, o barco vai afundar e todos nós vamos morrer? E o que Jesus diz para ele? Homens de pouca fé. Agora há pouco vocês estavam dizendo que vocês entenderam tudo que eu falei. Vocês viram as multiplicações dos pães. Você viu a multiplicação dos peixes. Mas ainda a fé de você não entendeu como opera a fé. E eu quero ensinar como opera a fé. Jesus levanta e disse: calma a tempestade. E Jesus disse, e Jesus falou. Diga comigo: Jesus falou. E a tempestade acalmou. Escute algo que eu vou dizer a você. A fé opera desta maneira: crer com o coração e falar com os lábios. E não depende da tua performance de santidade. Ela depende da tua fé, porque daquela crença que você tem do teu coração em cima da palavra. Porque é esta palavra, é esta fé que vai fazer você a cada dia vencer os pecados, a cada dia você se tornar a imagem e a semelhança de Jesus. Talvez você diga: Edmilson, mas isso é Jesus, e eu não sou Jesus. Isso foi Josué, isso foi Davi. 2 Coríntios capítulo 4 verso 13, a Bíblia diz assim: e temos portanto o mesmo
Espírito do quê? Diga, eu tenho o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isto falei. Nós cremos, também por isso falamos. Meu Deus, pode aplaudir Jesus, querido. Meu Deus, gente, isso é uma lei. Escute isso é uma lei. Isso é uma lei. Nós temos os nossos advogados aqui, né? Isso é lei. Escute algo que eu vou dizer para você. É uma lei. E o mundo espiritual respeita a lei. Ele não está dizendo, olha, se você fizer um monte de coisa e depois você crer e declarar, então vai acontecer. Não. Ele está dizendo, nós todos temos o mesmo espírito de fé. E nós cremos, e por isso nós podemos falar. O grande detalhe é que na nossa cabeça sempre vem, ah não, mas eu sou tão, eu não sou tão especial. Eu não oro como eu deveria orar. Eu não leio a Bíblia como que eu deveria ler. Mas é por isso que você não ora, é por isso que você não lê. É porque primeiro vem a fé, primeiro você opera em fé, depois sua vida é transformada. Não é o contrário. Não é primeiro eu leio, não é primeiro eu oro, não é primeiro eu me santifico, não é primeiro eu faço tantas coisas, depois eu terei a fé. Não, primeiro eu tenho fé, primeiro eu creio e depois a minha vida é transformada. Primeiro eu creio na obra de Jesus, depois a minha vida é transformada. Primeiro eu acredito naquilo que Jesus fez na cruz, então meus negócios dão certo, minha família dá certa, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Se eu digo para minha filha, e eu falo, e esses dias eu gostei porque eu dei o exemplo para ela, eu falei assim, olha, sábado que vem, 2 horas, eu vou te levar para almoçar no shopping, né? Vou te levar para passear, e aí ó, uma hora da tarde eu passo para te pegar. Vou levar no Delícias da Nona. Delícias? Restaurante? Massas da Nona. Vou levar lá no Massas da Nona. E aí eu falo para a filha, 1 hora da tarde eu passo para te pegar. Quando eu chego 1 hora da tarde em casa no sábado, combinado, e ela está lá de pijama assistindo televisão. E aí eu falo, filha, por que você não está pronta? É 1 hora, vem te buscar. Ela, pai, eu não sabia se você estava falando a verdade ou se você estava mentindo. Então por isso que eu não me preparei. Eu iria ficar ofendido. Eu ia ficar ofendido. Agora, deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele não pode mentir. Deus, Ele não mente. A Bíblia diz, aqui é Tito, vou pular um texto, depois eu volto para lá, tá? Não sei se dá para fazer. Tito, capítulo 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amados, a minha Bíblia não está dizendo que Deus, Ele não vai mentir. Não. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele não pode. Apesar de Deus ser soberano, grandioso, maravilhoso, extraordinário, seu dono de tudo, tem algumas coisas que Deus não pode fazer. Uma delas, Ele não pode mentir. Deus não pode mentir, Deus não pode enganar. E Ele deu a nós, a igreja, os segredos da vida. Os segredos está aqui na palavra, nas escrituras. O segredo para ter uma vida em vitória, para ser salvo. Existe bênção maior do que a salvação? Romanos capítulo 10, verso 8. Como eu adquiro, como eu sou salvo? Como você é salvo? Não é frequentando a Sara Nossa Terra, apesar que todo mundo que frequenta vai ouvir a palavra e vai encontrar o caminho. Não é ser de alguma igreja, não é isso. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz, olha, se você for da Sara Nossa Terra, tiver a carteirinha, você vai entrar no céu.
Você não vai encontrar isso. Mas você vai encontrar Romanos capítulo 10, verso 8, que diz: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua e no teu. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, que se com tua boca confessares a Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Como que você faz para ser salvo? Como que você tem certeza de que você é salvo? É porque está escrito na lei do Senhor, na palavra, nas escrituras. E ele diz, a saber que com tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, porque é uma lei, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a escritura diz, todo aquele que crer não será condenado. Você pode aplaudir a Jesus, querido? Aleluia. A Bíblia diz: estas coisas foram escritas para que saibais que são salvos. Por isso, se alguém te perguntar se você é salvo, você pode dizer: eu sou salvo, não porque eu sou perfeito, porque eu sou especial, porque Deus me trata de uma maneira diferente, porque eu sou de igreja. Não, eu sou salvo porque com a minha boca eu confessei que Jesus Cristo é o Senhor, e com o meu coração eu creio, e está escrito na lei do meu Deus, que quem fizer isso não será condenado. Eu creio. Agora deixa eu te perguntar, o poder de Deus para salvar, a força que Deus faz para salvar, é maior do que a força que Ele vai fazer, ou o poder que Ele vai liberar para curar, para ajudar, abençoar você economicamente, para ajudar você a casar. O Lelê usou de muita fé. Depois vocês podem pegar uma pregação do Lelê sobre fé. Se casou, né, Lelê? Chegou o dia. A fé é a certeza do que não se vê. Nós não vemos, mas temos a certeza. E essa fé é liberada pelo que eu falo, pelo que sai da minha boca, e pelo que está dentro do meu coração. Quando eu tenho convicção, não adianta eu ter convicção e ficar calado. Escute uma chave que eu quero te dar agora: ficar calado e falar palavras de maldições é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você passa por um tempo de aflição, se tem uma coisa que você não pode ficar, é calado, porque a ferramenta que Deus vai usar para livrar você é a tua boca, é quando você ora a Deus, e é quando você declara para as circunstâncias. Amados, muitos que começarem a fazer isso, os outros vão te chamar de louco. Um dia tinha um rabino, história real, com várias crianças, e um rabino, ele olhou para as crianças e disse: vocês viverão 120 anos. E uma delas disse: amém. Diga amém. Amém é assim seja, eu concordo. Amém é eu tenho fé nisso que você falou. Diga amém. E ele falou amém, e os outros não. Foi passando o tempo, eles cresceram, eram amigos, muitos deles foram morrendo, até que um dia estava num leito de morte, um que estava com 80 anos, e esse jovem que estava com 85 anos, com muita saúde, agora com 85 anos, mas muita saúde. E aquele o senhor que estava no leito de morte olhou para ele e disse: você percebeu que todos morreram, menos você que falou amém, e olha como você tem saúde. E aquele homem viveu
até aproximadamente 120 anos de idade. Que coisa! Você percebe que a nossa linguagem e a nossa mentalidade está contaminada com morte, com pobreza, com doenças, com velhice. Interessante. Constantemente nós estamos falando disso. Como? Estou morrendo de vontade de comer um aioline. Por que a pessoa tem que falar que está morrendo? Por que tem que falar? O que ele está declarando? Ah, bispo, é demais. Você está falando. Não. É isso que eu vou falar para você. Muitos vão chamar de louco quem faz isso, quem pensa dessa forma que eu estou pregando para você. Mas eu prefiro ser um louco que vai viver 120 anos com saúde e longevidade, do que ser bom de cabeça e morrer cedo. Eu prefiro. As pessoas estão constantemente declarando, escrevendo pobreza. Olha, eu não serei rico, mas serei muito feliz. Espera aí, qual é o problema? Por que você não pode falar que você vai ser rico? E aí a pessoa diz: por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque a boca está falando de pobreza. Ele ora e pede para Deus: Deus, abençoa, abre as portas do meu trabalho. Mas constantemente ele está falando de pobreza. Ele está falando: olha, não, Deus, olha, só um pouquinho tá bom. Mas, e é na conversa, é no cafezinho, é na mensagem do WhatsApp, é numa publicação. São declarações que nós vamos fazendo de pobreza. Estou morrendo de vontade de viajar. Por que você não fala estou vivendo de vontade de viajar? Porque quem morre não viaja, quem morre não come, né? Aí nós estamos cansados, tem uma dorzinha. O que a pessoa fala? Estou ficando velho, estou ficando doente, estou ficando velho, vou ficar doente. A boca e os pensamentos estão cheios de incredulidade, cheios de doença, cheios de morte, cheios de miséria. E eu quero declarar, querido, que esses demônios vão sair da tua mente, vão sair dos seus lábios, vão sair do seu coração. Toda essa ação maligna, você vai viver longos dias, você vai viver debaixo de bênção, debaixo de unção, debaixo de graça de Deus. Amados, isso daqui é uma chave de ouro para você. Só que é uma maneira de viver diferente, que você vai ter que se acostumar. Porque até hoje você se acostumou só a se autodepreciar, a colocar doença no teu corpo. Olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus, né? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, que às vezes as pessoas, na leitura da Bíblia, é importante você conhecer todo um contexto. Essa árvore, nesse tempo, ela já dava figos verdes, e eram figos comestíveis. Não era tempo de figos maduros. E era um figo verde que você come naquela estação. E Jesus, olha, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas quem sabe um dia nos estudos bíblicos, nas sextas-feiras, às 6h20 da manhã, a gente tem isso daí. Mas era momento de se ter frutos daquela árvore. Não era momento de ter frutos maduros, mas eram os verdes. E aquela região tinha muito disso. Jesus vai até ela, não encontra frutos, e Jesus libera uma palavra. E Jesus disse: nunca mais nasça fruto. Diga uma palavra. Agora verso 20. E ele, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Preste atenção agora, daqui é muito importante. Você que está em casa, preste atenção nisso.
A palavra, Jesus, quando ele falou seque ou nunca mais nasça fruto em ti, naquele instante, nada aconteceu. As pessoas olhavam para a figueira, ela estava verdinha, as folhas estavam lá, ela estava bonita, e eles foram embora, passaram a noite, tiveram todo um momento, milagres acontecendo, acordaram pela manhã, tomaram um desjejum, um café, e foram e voltaram. Quando eles voltaram, a Bíblia diz que desde as raízes aquela árvore estava seca. Quando você libera uma palavra, não é algo instantâneo. A Bíblia diz que ela começou a secar da raiz. Ela já estava morta, só que não existia aparência. E ela começou a morrer da raiz até as folhas. Preste atenção. Quando você tem uma doença atinge você, e você declara a cura, você declara, você amaldiçoa essa doença, você amaldiçoa este câncer, você amaldiçoa esse Covid, esse vírus, ele já começa a secar das raízes. Só que você não vê, porque está nas raízes, ainda tem as folhas, ainda tem sintomas. Mas quando você mantém essa palavra e todos os dias você continua declarando, esta doença já secou, e o meu Deus vai lançá-la agora no fundo do mar, em nome de Jesus. Daqui a pouco vai haver a manifestação. Ela seca da raiz, ela começa da raiz. Esse câncer que está na tua vida já está sendo queimado. Você que tem uma doença, você que tem uma ação maligna, nós ordenamos agora que seque esta doença, que essa doença seque em nome de Jesus Cristo. Nós retiramos todas as palavras de maldições, substituímos por palavras de vida agora, em nome de Jesus, até o ponto que você tenha os sintomas de saúde, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus. Olhe, às vezes nós oramos e falamos, mas não senti nada. O milagre já está ali, só que começa das raízes. Você declara algo e aquilo começa, quando é uma doença, ela começa a secar das raízes. E às vezes a pessoa tem um sintoma, mas aí logo ela está falando, minha doença. Se ela é tua, ela só vai embora quando ela deixar de ser tua. Quando você diz, isso daqui não é meu, vai embora da minha vida, saia do meu corpo, eu não vou ficar doente, eu terei saúde. E a Bíblia continua dizendo, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Essa passagem, esse texto que fala, tende fé em Deus, tende a fé que Deus fala para você ter. Não é qualquer fé, não é a fé em qualquer lugar, em qualquer coisa, mas tende a fé em Deus, porque em verdade vos digo que diga qualquer, novamente, aqui ele tem uma condição, ou ele está abrindo para todos? Para todos. Ele diz, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, diga, qualquer que declarar com a sua boca e crer em seu coração, tudo que disser, mais uma vez, outra vez, será feito. Meu Deus, tudo que você disser. Quantas pessoas estão dizendo, eu vou quebrar, meu casamento vai acabar. Preste atenção, igreja. Quando Deus olhou para a terra, quando Ele foi criar, viu trevas, Ele não disse, uau, que trevas, que escuro, uau, que coisa tenebrosa. Não, Deus disse, haja luz. Você não pode olhar para o teu casamento e falar, está feio meu casamento, vai acabar. Se Deus tivesse falado, uau, que trevas, ia ficar mais escuro. As pessoas estão dizendo, uau, que crise, mais crise, uau, que dificuldade,
mais dificuldade. Uau, que filho desobediente, mais desobediência. Uau, que dificuldade financeira, não tem dinheiro, menos dinheiro a pessoa vai ter. Você é a boca de Deus na terra. Você precisa olhar para aquilo que está na escuridão e dizer: haja luz. Você precisa olhar onde tem doença e dizer: haja saúde. Você precisa olhar, se você está fraco, diga: eu sou forte. Se você está doente, diga: eu tenho saúde. Você foi colocado por Deus para mudar as circunstâncias e não para concordar com elas, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus o mais forte que você puder. Meu Deus. E ele diz: por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-ei. Quando estiver orando, perdoai. Olha aqui o que eu falei na quarta-feira. Perdoai, porque, querido, Deus não pede a tua performance, mas Deus fala para você olhar 4 pontos. Eu falei de 2, eu vou falar 2 mais para frente. Eu falei sobre a amargura. Deus não pede a tua performance, mas a amargura pode impedir essa fé. Perdoe. Por que a Bíblia não fala assim, olha, seja santo? Porque não é a santidade completa, porque você vai precisar da fé para alcançar a santidade, mas você não precisa de fé para perdoar. Você só precisa perdoar. O perdão vem antes da fé. O perdão precisa, é uma decisão, escolha. O medo, vencer o medo. Você não pode deixar o medo dominar teu coração, tua mente. Quando eu começo Provérbios capítulo 18, verso 21, olha o que a religião nos ensina, né? Só uma parte. Eu vou ler como a religião nos ensina, e depois eu vou ler como a Bíblia nos ensina. A morte e a vida estão no poder de Deus. A morte e a vida estão no poder de Deus? Mas por que a gente fala, morreu porque Deus quis levar? As pessoas vão declarando morte, e um dia morrem. Aí nós falamos, Deus quis tirar uma florzinha daqui e plantar no céu. Se Deus quisesse tirar uma florzinha daqui, a pessoa já saiu do céu, veio para cá. Deus não quer que você volte cedo para lá não. Deus quer que você cumpra o propósito aqui na terra. Nós morremos. Não estou dizendo que Deus não tem o poder. Deus tem o poder de tudo. Mas muitos estão partindo porque na boca deles está a morte. Morrendo de vontade de comer, morrendo de vontade de viajar, morrendo. Estou morrendo de sono, estou morrendo de cansaço, estou morrendo. Está morrendo toda hora e um dia morre. Fala, por que eu morri? Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Meu Deus. Romanos capítulo 10, verso 8. Um texto que nós já lemos, quero relê-lo e finalizar com o último texto com vocês. A Bíblia diz: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Meu Deus. Deixa eu te dar uma chave. Enquanto você estiver falando a palavra de Deus, o diabo vai estar perdendo na tua vida. Enquanto você estiver declarando a palavra, você vai estar vivo, você vai ter longos dias, você terá dias de prosperidade, dias de bênção, dias de vitória. Você vai realizar o que na tua família nunca ninguém realizou. Você será o primeiro e vai inaugurar um novo nível, um novo padrão na tua família, um padrão de pessoas vencedoras, um padrão de gente que vai além do que as pessoas já foram, porque você vai usar a fé que está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, em nome de Jesus. Meu Deus. O que um rei faz? Um rei, ele não faz. Um rei só fala. O que a Bíblia fala que nós somos? Reis. O rei declara, faz decretos. O rei faz leis. As nossas leis já estão prontas. Nós só precisamos declarar, decretar e ter ações
que é respectiva ao que nós estamos buscando. Bispo, eu quero me casar. Qual a ação respectiva? Ficar bonito, cheiroso e pronto. Não é, Lúcia? Você encontrou um, pronto, bonito, cheiroso. Imagine se a pessoa, Deus, eu quero casar. Aí anda todo mal arrumado. Ele tem que esperar todos os dias. Quem sabe não é hoje, quem sabe não é daqui a pouco. Quem sabe a pessoa sai daqui, fura um pneu. Aí quem vai ajudar é o varão, é a varoa, né, que vai dar o socorro. Seu carro não vai furar não, seu pneu não vai furar. E por fim, eu quero ler o último texto, Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era um homem como nós. Diga, como eu. Mais uma vez. Você entende isso, querido? Não existe gente que é... Não, Jesus era 100% humano. Elias 100% humano. Eles só aprenderam a operar na fé. Ele orou fervorosamente. Diga, orar fervorosamente. Para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos. E orou outra vez para que o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Diga, orar fervorosamente. E orar. Diga, orar fervorosamente. E orar. O que é orar e orar fervorosamente? Existe uma diferença. Orar fervorosamente não é Senhor Deus do céu, cura essa doença e gritar. Não é, daqui não é fervor. Orar fervorosamente é declarar e crer com o coração. Preste atenção que tem horas que você tem que aprender isso daqui. Você vai crescer nessa palavra. Tem hora que você vai falar com Deus, e tem hora que você tem que falar aos montes. Tem hora que você tem que falar com Deus, e tem hora que você tem que expulsar os demônios. Tem hora que você vai falar com Deus, e tem hora que você tem que falar com a doença. Tem hora que você tem que falar com alguém que a tua boca, a tua palavra tem que ser doce, tem que ser suave. Agora com os seus inimigos tem que ser um rugido de leão. Você não pode orar, Deus, me cura, Deus. Não. Você não pode ser leão com Deus. Com leão você é cordeiro. Com Deus você é cordeiro. Você tem que ser leão com a doença. Jesus ele disse, se você disser ao monte, o que é um monte? Um monte é o que referencia todos os seus inimigos. É a escassez, são as dívidas, é uma doença, é um medo. Você tem que olhar para o medo e dizer, medo, eu te expulso da minha vida em nome de Jesus. Eu não te aceito no meu coração, eu não te aceito em minha mente. E lembre-se que começa a secar da raiz. Não é na hora que você fala, ele começa a secar da raiz até chegar nas folhas. Quantos compreendem isso? Queridos, eu estou te dando hoje a chave para você mudar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa na tua vida, pega essa palavra, mastigue ela, alimente-se dela, mude a tua maneira de pensar, expulse toda miséria da tua linguagem, expulse toda doença da tua maneira de falar, da tua maneira de pensar, dos teus sentimentos. Eu creio e declaro que você viverá um tempo de plenitude na tua vida que você nunca teve. Eu creio e declaro que você vai viver longos dias, cheio de bênção, cheio de graça. As portas irão se abrir na tua vida, e nem o inimigo, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, nenhuma, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, dê um forte aplauso a Jesus, dê mais um forte aplauso a Ele, e receba o fogo do Espírito Santo. Aqueça no nome de Jesus. Que o fogo de Deus aqueça seus pés aí, no nome de Jesus. Amém, queridos. Que o fogo de Deus aqueça teu coração. Você que está em casa, eu quero terminar hoje dando a você a oportunidade, de você que está longe de Jesus, de mim, eu não tenho certeza da minha salvação. Vamos ter agora. Permita que Jesus entre na tua vida. Você que está aqui, abra suas mãos e diga comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para recebê-lo como meu Senhor, meu Salvador. Com a minha boca eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Com o meu coração eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio nessa terra, morreu por mim e ressuscitou, e agora habita dentro de mim. E este poder
perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Aleluia. Que coisa, você não precisa pagar nada para isso, é de graça. Jesus pagou todo o preço. Que maravilha. Quero agradecer a todos vocês que vencerem, que são corajosos, que estão aqui na igreja. Que Deus libere desse espírito de fé sobre você. Que toda conexão seja limpa do medo, limpa da amargura, para que flua os rios divinos de Deus. Deus abençoe você que está em casa também. Que Deus abençoe teu coração. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, quer uma ajuda para andar com Jesus, conhecer mais de Deus, tem um telefone em tela, entre em contato conosco. Nós teremos a imensa alegria de poder ajudar você. Tem um QR Code também que você pode preencher uma ficha, né, se você assim querer, tá ok? Deus os abençoe em nome de Jesus. Tem alguém que está pela primeira vez aqui na igreja hoje? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Deus abençoe você também, tá aí? Mais alguém que está aqui? Seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês aqui conosco. Nós estamos encerrando. Quando nós terminarmos aqui, uma pessoa vai se aproximar para entregar um livro de presente para vocês, anotar o teu pedido de oração. Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Papai, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti, te abençoe, te guarde e te conduza para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, um beijo no coração de vocês. Que você tenha uma semana extraordinária, uma semana abençoada. Vá em paz. Deus os abençoe, em nome de Jesus.